pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. O tema da aula de hoje vai ser as experiências de Mendel. Vou falar quem foi Gregor Mendel e por que ele é considerado o pai da genética. Como as suas experiências com as ervilhas revolucionaram toda a forma de pensar sobre as características hereditárias e como elas são transmitidas. Então vamos começar, pessoal? Olá, pessoal. Então, a partir de agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre genética. Mas antes a gente tem que pensar assim, né? O que a genética estuda? Quais são as origens da genética? A questão da herança biológica, então como que as características são transmitidas por uma geração para outra, ela já desafia a curiosidade do ser humano desde os tempos antigos. E o conhecimento popular, ou seja, o conhecimento empírico, ele permitiu, por exemplo, a produção de diversas plantas, né, para alimentação, a seleção de animais para serem domesticados, para servirem de alimento ou para serem, né, animais de companhia. Então, como que todo esse conhecimento empírico, ele ajudou a entender um pouquinho, ter algumas pressuposições de como que as características elas eram transmitidas de uma geração para outra, né? Então, como que ocorria essa questão da hereditariedade? Então, mas o que é a hereditariedade? Hereditariedade, ela é um fenômeno, posso dizer que ela é um fenômeno que vai representar como que as características semelhantes, né, as características elas são passadas dos ascendentes para os descendentes, ou seja, de uma geração para outra, através de instruções que são em forma de código, né, que está lá escrita no seu material genético, no seu DNA. Como que ocorre esse desenvolvimento e como que ocorre a manutenção do ser vivo. Todas essas informações estão dentro do DNA. Então, a hereditariedade é o quê? É como que essas informações elas são passadas, né, de pai para filho, ou seja, de uma geração para outra. Então, alguns conceitos que tem que ter bem claros antes da gente começar a falar um pouquinho das experiências do Mendel, né? Então, o primeiro deles, geração parental, que é a primeira geração. Aqui no caso da aula de hoje, né, vai ser a geração das plantas puras, de linhagens puras. Então, é a geração dos pais, a primeira geração. Eu também vou ter a geração F1 ou geração filial 1, que são aqueles descendentes diretos da primeira geração da geração parental, tá? Então, as primeiras plantas que descenderam diretamente dessa linhagem pura. E aí, conforme vai fazendo os cruzamentos, eu posso ter as outras gerações, então a geração F2, F3 e assim por diante, tá? Todos descendentes F2 descendente de F1, F3 descendente de F2 e assim por diante. Outra palavra extremamente importante que eu vou usar bastante com vocês é genótipo. Genótipo são os genes, o conjunto de genes que aquele organismo tem, que aquele indivíduo tem, tá? Então, os genes é onde eu tenho informação. Então, para o olho azul, para o olho castanho, se para a produção de algum hormônio, de alguma enzima no corpo, todas essas informações elas estão lá dentro dos genes. E o conjunto desses genes vão formar aquilo que nós chamamos de genótipo. Só que a informação é o genótipo, a manifestação, ou seja, aquela característica que eu consigo observar. Então, o meu olho castanho, o meu olho preto, o olho verde, né? Se eu tenho um nariz maior ou um nariz pequenininho mais arrebitado, é aquilo que eu consigo observar. Isso recebe o nome de fenótipo. Então, eu posso dizer que o fenótipo é a manifestação do genótipo. Ele é definido pelo genótipo, mas ele pode sofrer alterações no ambiente. Então, por exemplo, o nariz, a pessoa tem um nariz um pouco mais avantajado, é a manifestação do genótipo dele, dos genes dele. Mas aí ela faz uma rinoplastia, ou seja, uma cirurgia para diminuir o nariz. Ela alterou essa informação, então o fenótipo dela fica diferente do genótipo, porque ela sofreu uma alteração pelo ambiente, que foi fazer a cirurgia, alterando o formato do nariz. Outros conceitos também, tá? Não terminou ainda. Seriam de gene dominante, que é aquele que vai se manifestar sempre.
O gene dominante é o que sempre vai se manifestar, se ele estiver presente. E o gene recessivo é aquele que só consegue se manifestar quando eu não tenho o gene dominante presente. Tá? Por isso que um é dominante, porque ele domina, sempre que ele estiver lá ele se manifesta. E o gene recessivo, quando ele vai se manifestar? Quando não tiver o gene dominante, ou seja, na ausência desse gene dominante. Outros termos que eu vou estar utilizando na aula de hoje, que é puro ou homozigoto, ou seja, aquele que apresenta os genes iguais para determinada característica. Então, quando esses genes forem iguais, eu digo que ele é puro ou homozigoto. Agora, quando os genes forem diferentes, eu vou chamar de heterozigoto ou híbrido, tá? Então, híbrido ou heterozigoto é quando os genes ou fatores, eles são diferentes para aquela característica. Então, como que foram os experimentos de Mendel, que é o tema da aula de hoje, né? Gregor Mendel, ele foi um monge austríaco que ele se dedicava a cuidar, né? Ele era responsável por cuidar dos jardins lá do mosteiro onde ele vivia e ele estudava muito como que ocorria a reprodução dessas plantas que tinham lá no mosteiro, né? Nos jardins do mosteiro. Então ele começou a se dedicar a como que acontecia a hibridação de plantas. Então como que eu poderia fazer cruzamento de plantas para observar como as características dela podiam ser passadas de uma geração pela outra. Ele realizou experimentos com diversos tipos de plantas, mas os mais famosos foram aqueles que ele utilizou com as ervilhas, tá? O que Mendel descobriu? Ele descobriu que as características hereditárias, elas são herdadas de acordo com regras bem definidas. E ele conseguiu propor alguma explicação de quais seriam essas regras. Como que essas características elas eram transmitidas de uma geração para outra. E principal, o estudo dele, né, o que nós mais conhecemos, são os estudos realizados com ervilhas da espécie Pisum sativum, que ele tinha lá nos jardins do mosteiro, tá? Que é a famosa ervilha de cheiro. Mendel chegou a realizar experimentos com alguns animais, como ratos, por exemplo, mas não deram muito certo, né? Era mais difícil de conseguir os resultados. Então, por que ele escolheu as ervilhas? Primeiro, porque elas eram muito fáceis de cultivar, elas tinham um ciclo reprodutivo, né? Então, a reprodução delas acontecia num período muito curto, produziam uma quantidade muito grande de descendentes, ou seja, uma quantidade muito grande de sementes, e elas tinham características bem marcantes, bem contrastantes, que eu consigo observar a olho nu. Ele conseguiu estudar 7 características diferentes para poder comparar essas plantas de ervilha. E essas plantas, elas realizavam um processo de autopolinização, ou seja, a mesma planta ela fecundava ela mesma, tá? A planta ela conseguia se autofecundar. Então, Mendel ele selecionou 7 características bem marcantes nas plantas de ervilha para poder estudar. Que características que foram essas? Foram essas 7 que eu coloquei aí na imagem para vocês, né? Então, a forma da semente, que pode ser lisa ou rugosa, a cor da semente também pode ser amarela ou verde, a flor, ou ela tem flor branca ou tem flor púrpura, a forma da vagem também pode ser lisa ou rugosa, ou pode ser verde ou amarela. A posição da flor, ela pode ser axial, ou seja, nas laterais da planta, ou ela pode ser terminal, então, sei lá, na pontinha, né, do galho. E a altura das plantas, né? Então, eu tenho plantas de ervilha alta e plantas de ervilha baixa, tá? Para que ele pudesse ser, ele estudou uma característica de cada vez. Para ter certeza que ele tinha linhagens puras, ou seja, não tinha nenhuma contaminação, nenhuma interferência, nenhuma mescla, ele permitiu que essas plantas realizassem autofecundação durante várias gerações. Então, esse cruzamento acontecendo dentro da planta,
para ter certeza que não ia aparecer nenhuma característica diferente. Então, plantas de semente lisa só produziam outras plantas de semente lisa. De semente verde só produziam outras plantas de semente verde. Plantas altas só produziam plantas altas. E as baixas só produziam plantas baixas, tá? Então, ele permitiu que acontecesse essa autofecundação por várias gerações para ter certeza que ele tinha plantas que a gente chama de pura. E aí, na prática, como que aconteceu as experiências, né? Primeiro, as ervilhas, como eu já falei para vocês, naturalmente elas vão realizar autofecundação, ou seja, elas fecundam a si mesmas, tá? Então, para realizar os experimentos, o que Mendel fazia? Ele decidia quando ele ia permitir que a planta fizesse a autofecundação ou quando a planta fosse fazer fecundação cruzada, ou seja, uma fecundação artificial. Como que ele fazia isso? Ele pegava ali na flor, né? Eu tenho os estames, que é onde eu tenho o pólen. Então, a flor da planta de ervilha, ela é hermafrodita, então ela tem a parte feminina e masculina. Então, o que ele fazia? Ele cortava a parte masculina e aí pegava de uma outra planta o pólen masculino e fertilizava aquela planta. Então, ele fazia o que a gente chama de fecundação cruzada, para poder observar como que iam ser as plantas das sementes que iam se originar daquela fecundação, daquele cruzamento. Então, como que Mendel fazia esses cruzamentos? Eu já falei para vocês que ele pegou 7 características das plantas de ervilha para poder estudar. Só que ele estudava uma característica por vez, tá? Então, se ele ia estudar a altura da planta, era só a altura da planta. Se era a cor da semente, era só a cor da semente. Então, um dos exemplos, né? Que é o exemplo mais conhecido. Quando ele cruzava plantas de sementes amarelas com plantas de sementes verdes. E aí, o que ele fez? Primeiro, ele permitiu que essas plantas sofressem autofecundação várias vezes para ter certeza que essas plantas eram puras. Então, a planta de semente amarela só produz semente amarela, a planta de semente verde só produz sementes verdes, ok? E aí, com essas ervilhas que a gente chama de puras, ele fez um cruzamento, uma fecundação cruzada. Então, ele cruzou uma planta de semente amarela e uma planta de semente verde. Então, pegou a parte masculina de uma das plantas, por exemplo, a de semente amarela, e fertilizou a planta, a parte feminina da planta, de semente verde. E aí, desse primeiro cruzamento, todas as sementes produzidas foram sementes amarelas, tá? Depois, ele permitiu que essas sementes germinassem e elas fizessem a autofecundação. Então, ele não interferiu no processo. Ele permitiu que a planta fecundasse a si mesma. E aí, ele conseguiu produzir sementes amarelas e sementes verdes. Então, só um modelinho aqui para vocês verem o que Mendel fez. Então, dessa primeira geração aqui, que é a geração P ou geração parental, lembra que eu falei daqueles termos lá no começo da aula? Então, ele pegou plantas puras de sementes amarelas e plantas puras de sementes verdes nessa geração parental, nessa primeira geração. Fez a fecundação cruzada entre elas. Todas as sementes que formaram, 100% delas foram amarelas. Depois, o que ele fez? Ele fez com que essas sementes germinassem e aí permitiu que essas plantas realizassem a autofecundação. Então, planta de semente amarela fecundando semente amarela. E aí, que é essa geração F1. Dessa geração surgiu uma segunda geração, que é o que a gente chama de geração F2, aonde eu tinha sementes amarelas e sementes verdes. Ele repetiu esse experimento várias vezes. E ele sempre obteve nessa segunda geração, nessa geração F2, aproximadamente 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Então, a cada 4 sementes produzidas, 3 eram amarelas e 1 verde, né? Então, a gente fala que a proporção foi de 3 para 1, 3 amarelas para 1 verde.
Então, Mendel concluiu que as características elas eram definidas por fatores, tá? Por pares de fatores. Eu precisava de 2 fatores para determinar aquela característica. A altura da planta, a cor da semente, se era lisa, se era rugosa, né? Então, eu precisava de pares de fatores. E que, de alguma forma, durante a reprodução, esses pares de fatores, que eu estou representando aqui pela letra A, eles se separavam, tá? Por alguma razão eles se separavam. E aqui, na semente verde, eu estou usando o A minúsculo. Então, amarelo A maiúsculo, o verde A minúsculo. Então, por alguma forma, esses fatores se separavam na hora que formavam os gametas para reprodução. Então, ele concluiu que sempre a prole, né, o resultado de um cruzamento, ele herdava um dos fatores do pai e um dos fatores da mãe. E aí, essa combinação desses fatores juntos ia determinar alguma característica. E aí, aqui no caso, né, ele determinou que a característica que predomina na geração F1 era a característica dominante. Então, no caso, semente amarela. E a característica que desaparecia na F1 e reaparecia em proporção menor na F2, ele chamou de característica recessiva. Então, por que ele chamou de dominante recessivo? Então, porque esses fatores você dava um do pai e um da mãe. Então, eu tinha a possibilidade, por exemplo, desse fator A maiúsculo, juntando com esse fator A minúsculo, eu teria a combinação A e A, né? A maiúsculo, A minúsculo, ou Azão, Azinho. Então, sempre que esse fator ele precisava aparecer uma única vez para ele se manifestar, ele chamou de dominante. Agora, quando esse fator, né, essa característica só se manifesta quando os 2 fatores são iguais, aqui no caso Azinho, Azinho, ele é recessivo. Então, aqui eu estou representando de novo, tá? Só para explicar. Então, aqui eu teria a primeira geração, que é a geração parental, onde eu teria as plantas de semente amarela pura e a planta de semente verde pura, então com seus pares de fatores. Mendel concluiu que esses pares de fatores, na hora da produção dos gametas, eles se separavam. E aí, eu tinha os gametas com apenas um dos fatores de cada par. Então, a planta de semente amarela produz apenas fator, no caso aqui, azão, né, que ele representou pela letra A maiúscula, e a planta de semente verde produzia os gametas com a letra A minúscula. A partir da formação desses gametas, eles poderiam fazer várias combinações. Então, esse poderia se juntar a este, e aí eu teria a formação de um indivíduo azão e azinho. Mas ele também poderia se juntar com este outro aqui, e aí ter a formação também, um azão e um azinho. Outra combinação possível seria este gameta com este aqui, azão, azinho, ou este com este gameta aqui, azão, azinho. Então, todas as sementes produzidas teria pelo menos um dos fatores azão, que caracterizaria a semente amarela. Portanto, 100% das sementes amarelas, a característica que domina, então característica dominante. Então, a partir desse momento, com as plantas de sementes amarelas, eles permitiu que elas realizassem a autofecundação. Então, eu tive um cruzamento entre azão e azinho com azão e azinho. Novamente, esses fatores, eles se separam na hora da formação dos gametas,
né? Então, esse aqui formaria gametas com o gene azão e com o gene azinho. E aconteceria a mesma coisa na outra, com outra gameta, né? Então, gameta azão e gameta azinho. E aí, desses gametas, eu teria várias possibilidades de cruzamento. Então, esse azão poderia juntar com esse, formando um azão, e essa semente aqui seria a amarela, mas eu também poderia ter este com este, formando o azão-azinho. Ou este gameta com este aqui, formando azão-azinho, a gente sempre escreve a letra maiúscula na frente, ou este fator com este aqui, formando o azinho-azinho. Então, vejam que toda vez que eu tiver pelo menos um dos fatores, o fator dominante, né, a característica dominante, então aqui o azão, eu teria sementes amarelas, e quando eu tenho a semente verde, quando os dois fatores são esses que eu represento pela letra minúscula, que é o fator recessivo, semente verde. Então, eu estou falando de 1, 2, 3 sementes amarelas para uma semente verde. Então, Mendel, ele realizou esse experimento diversas vezes. E ele fez o mesmo experimento com as outras características, né? Com a forma da vagem, com a altura da planta, com a textura da semente, se era lisa, se era rugosa. E ele sempre foi obtendo os mesmos resultados. Sempre uma característica predominava sobre a outra. Então, quais foram as conclusões gerais que Mendel fez dos seus experimentos? Então, ele entendeu que a planta de semente amarela, ela deveria possuir algum elemento que ele chamou de fator, que seria responsável por essa cor. E a planta de semente verde também teria que ter esse fator que seria responsável pela cor verde da semente. Isso nós estamos falando lá de século XIX, não se sabia de estrutura de DNA, não se sabia como que era o núcleo da célula, que existiam cromossomos ou genes. Todas essas deduções de Mendel, ele não tinha lá um microscópio para ficar olhando as células da planta, identificando os cromossomos e os genes. Tá? Então, isso ele fez só com a observação dos resultados que ele obteve. Outra conclusão dele, que as plantas verdes que surgiam lá na segunda geração, na geração F2, ela fez com que Mendel concluísse que, de alguma forma, a característica para a cor verde ela não tinha sido destruída na F1, apesar dela não aparecer. Que ela estava lá escondida, mas que ela não conseguia se manifestar quando eu tinha aquele fator para a semente amarela. Então, se o fator da semente amarela aparecesse pelo menos uma vez, a semente verde, né, a cor verde para a semente, ela não conseguia se manifestar. Então, de acordo com isso, ele concluiu que essa cor amarela era uma característica dominante e a cor verde a característica recessiva. Então, recessiva será aquela que se esconde em F1 e aparece numa proporção menor em F2. E a dominante é aquela que, se ela estiver presente, ela sempre vai se manifestar. Mendel também concluiu que num organismo, no indivíduo, esses fatores, para determinadas características, eles poderiam ser iguais, então representei ali pela letra V para vocês, né? Então, duas letras maiúsculas, Vzão, Vzão, ou duas letras minúsculas, né? Vzinho, Vzinho, ou elas poderiam ser diferentes, um Vzão, um Vzinho. No outro exemplo, eu tinha usado a letra A, tá? E se esses organismos que tinham os fatores diferentes, ou seja, o Vzão, Vzinho, ou Azão, Azinho, sempre a semente amarela, aquela característica dominante, ela ia prevalecer em relação à característica cor verde, em relação àquele fator verde, ok? E aí todas essas conclusões levaram Mendel a elaborar
uma das generalizações mais importantes da área da biologia, da área da genética, que hoje é conhecida como a primeira lei de Mendel, tá? Ou lei da segregação dos fatores. O que diz isso? Que as características dos indivíduos, elas são condicionadas por pares de fatores. Hoje nós sabemos que esses fatores são genes. Na época ele não sabia, por isso que ele usou esse nome, ele usou fatores. Que eles se separam, ou seja, eles se segregam na hora que formam os gametas, indo apenas um fator de cada par para cada um dos gametas. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Nós falamos aí alguns conceitos de genética, o que é dominante, recessivo, genótipo, fenótipo, o que é homozigoto, heterozigoto, e falamos um pouquinho sobre o pai da genética. Nós falamos sobre as experiências que Gregor Mendel fez, principalmente com as ervilhas, que são os experimentos mais conhecidos, e como que a realização desses cruzamentos com essas plantas de ervilha permitiu que ele concluísse que as características dos indivíduos elas eram definidas por pares de fatores, que hoje nós sabemos que são genes, e que como esses fatores eles se separam na hora de formar os gametas para poder ter novas combinações e aí eu ter a predominância ou não de uma característica sobre a outra. Então, façam as atividades da plataforma. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários ou no chat que a professora responde. E aí, na nossa próxima aula, a gente continua falando um pouquinho ainda de genética. Então, até a nossa próxima aula, pessoal!